Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, como sempre acontece às 20 horas, o nosso programa dominical Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu querido amigo e irmão nordestino, Luciano Clay Filho. Luciano, como é que vai aí? Semana importante, daqui a pouco vamos saber por quê. Tudo bom contigo, Luciano? Ô, meu filho, em paz, graças a Deus. Muita chuva aqui em Fortaleza. Não sei como é que está aí, é pertinho, né? Mas essa semana foi uma semana de muita chuva. Sexta-feira Santa passada, por exemplo, chovendo aqui durante todo o dia. E para quem, como nós, gostamos de chuva, nós nordestinos, cearenses, pernambucanos, é motivo de muita alegria pela esperança, né, de uma boa lavoura esse ano para a nossa gente, para o nosso povo, para o nosso sertão. Aqui choveu um pouquinho só, né? O solão tá aí. Agora, Luciano, diferente de você, claro, a questão dos nossos irmãos da seca, a gente gosta da chuva por esse aspecto. Mas eu não gosto de chuva, não. Gosto é de solão mesmo, viu? Meu amigo, Luciano, vamos fazer a prece, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui com o Luciano e, claro, na presença espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, e juntos conversarmos sobre sua vida, sobre sua obra e o legado que Bezerra deixa ao movimento espírita brasileiro. Então, com esse desiderato, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, agradecendo a Jesus, a quem tudo devemos. Luciano Clay Filho, meu amigo, é ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, é historiador e autor dessa obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Mas, Luciano Clay, vamos agora aqui, a partir de hoje, né, de agora e sempre, o Luciano Clay é o idealizador e o coordenador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, por ser essa citação aqui nossa, desse seu projeto pela primeira vez, já, qual o objeto do Centro de Memória Viana de Carvalho, Luciano? Ô, meu irmão amado, grato aí pela oportunidade e pela primeira vez no Avant Premier, em termos de divulgação espírita, em qualquer programa nós não falamos, porque é uma instituição que está surgindo nesta semana ainda sobre os eflúvios da Semana Santa. O Centro de Memória Viana de Carvalho, que nós carinhosamente chamamos, parece até um nome eslavo, de Semevic, ele foi criado, portanto, com o escopo de nos possibilitar fazer algo que nós fazemos há praticamente 30 anos, porque começamos as nossas buscas em 1994, quando, coincidentemente, falando sobre Viana de Carvalho, nós encontramos os primeiros documentos que nos permitiram a publicação de um trabalho em 1995 sobre ele, Viana de Carvalho. E foi graças às pesquisas que fizemos sobre Viana de Carvalho que nós começamos a trabalhar também visando ao resgate da memória histórica do movimento espírita local aqui no Ceará, e que nos permitiu fazer também, na esteira dessas buscas, daquilo que íamos encontrando com a ajuda da espiritualidade, a despeito do esforço da terra que tem que ter, do historiador, do pesquisador, nós encontramos também documentos que nos ensejariam a publicação de alguns trabalhos, entre os quais este que você acaba de apresentar, sobre o nosso Dr. Bezerra de Menezes, indubitavelmente a maior expressão do espiritismo do Brasil do século XIX, e que até hoje o grande nome é nos nortear os passos, a nos inspirar, lutando sempre de onde ele está, para que nós espíritas nos tornemos verdadeiramente mais irmãos e mais fraternos. Então, esse centro de memória, ele tem como objetivo principal tentar trabalhar essa questão novamente da memória. Nós estamos com alguns projetos de resgate, de fazermos 3 livros sobre a história do espiritismo no Ceará, um sobre a história propriamente, outro uma espécie de dicionário com vultos do espiritismo da nossa terra, como há também bons trabalhos que nós conhecemos daí de Pernambuco a respeito dos pioneiros espíritas
desse estado tão querido. Então, nós pretendemos também fazer um trabalho dessa natureza e um outro, uma espécie de cronologia ilustrada da história do nosso movimento, já que somos também membros do nosso Instituto Histórico Local, e vamos aos poucos divulgando tudo isso para que as pessoas possam conhecer, até de forma pormenorizada, o que aconteceu em termos de espiritismo no nosso torrão, no nosso Ceará, desde 1895. Quase diariamente nós estamos fazendo uma garimpagem para enfocar essas questões. E, obviamente, que vamos continuar trabalhando com novos documentos que temos encontrado, sobre personagens da história do espiritismo em nosso país, mas focando sempre em Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, algumas descobertas que, sem querer querendo, né, como dizia aquele personagem, o Chaves, né, nós acabamos encontrando. Por exemplo, nós publicamos na semana passada, e já saiu pelo jornal Mundo Espírita de Curitiba, no Paraná, da Federação Espírita do Paraná, um artigo em que nós fizemos aí uma pesquisa para constatar que o célebre Vital Brasil, até mandei para você um link aí do jornal, que para mim hoje é o melhor jornal espírita nacional pela qualidade, pela persistência. O jornal fez essa semana também 91 anos, nossos companheiros da Federação Espírita do Paraná, que estão lançando um livro que nós estamos apresentando a eles, Coloridos e Modulações, de Viana de Carvalho, Bruno. Esse livrinho foi lançado por Viana em 1923, 2023, 100 anos. Né? Então, esse livrinho está saindo agora com o selo da FEP, Federação Espírita do Paraná, e nós colocamos lá um artigo inédito, mostrando a atuação de Vital Brasil, o grande Vital Brasil, do Instituto Butantan, do Soro Antiofi, que era espírita atuante, ninguém sabia, na década de 10, na década de 1920. Então, são essas coisinhas que eu acho que são interessantes para nós, espíritas, sobretudo nesse início de século. Nós já estamos na terceira década do novo século, o primeiro do terceiro milênio, trazer essas informações que eu acho que tem muito a acrescentar para o nosso movimento. Luciano, o Centro de Memória Viana de Carvalho já tem sede própria ou há um projeto para ter sede própria? Já tem sede própria, ele está funcionando na rua, bem no centro da cidade, na rua onde desencarnou a mamãe querida do Dr. Bezerra de Menezes, a rua do senador Alencar, na época, hoje é senador Alencar, ao número 1079. Então fica aqui bem no centro de Fortaleza, pertinho, aliás, da minha casa, né? Eu moro na Tereza Cristina, fica quase na esquina. Então nós já temos uma sede, estamos acomodando alguns materiais, está em fase de estruturação, e também vai estar aberto aí algumas coisas que nós vamos disponibilizar para visitação, evidentemente com hora marcada, né? Para as pessoas que tiverem interesse. Então já tem aí o seu local físico também estabelecido. E algum endereço online? Não, ainda não. Essa parte nós estamos aos poucos. O centro, na verdade, é surpresa. Você está divulgando, ele está surgindo e se constituindo de fato nesta semana. Né? E na próxima é que nós estamos vendo aí. Sobretudo, vamos aproveitar o dia 12 de abril, e eu digo por quê, é algo que você tem também. Dia 12 de abril agora, um dia após a data da desencarnação do Dr. Bezerra, que é 11 de abril, mas nós escolhemos o dia 12 de abril para ser a data exata de constituição, de fato, do Centro de Memória Viana de Carvalho, por causa da minha mãe. A minha mãe, Vera Lúcia, né, que agora, dia 12, completa exatamente 20 aninhos da partida dela ao mundo espiritual. Né? Então, eu aproveitei essa data, que é a data de Leão Denis também, de desencarnação dele, também, coincidentemente. Então, é homenagem à nossa mãe, que tanto amamos e a quem tanto devo, sobretudo esse contato com a espiritualidade desde a minha infância. Nós escolhemos essa data do dia 12 como uma data, portanto, nesta semana que vem, como a data oficial de fundação da instituição. Luciano, sua mamãe é ariana, a minha também. A minha era de 19 de abril, faria 80 anos já. Então, fomos educados por duas arianas, né? Personalidades, viu? Personalidades fortes, firmes. Verdade, meu filho. Luciano, então, por isso que a semana é importante, né? Está aí o Centro de Memória Viana de Carvalho, né? E, Luciano, sucesso para os outros, né? O sucesso do Centro de Memória Viana de Carvalho já está garantido, né? Por tudo que ele almeja e por quem está à frente dessa empreitada. Mas, meu amigo Luciano, vamos mais. A gente ainda não vai entrar na Páscoa, né?
Estamos em plena Semana Santa, no domingo de Páscoa, mas, Luciano, eu também não poderia deixar de passar, né, esse momento que eu tenho impressão que é um momento feliz da sua vida, né? Um momento de felicidade, de alegria, e a forma como tudo aconteceu, muito bela. Eu fiquei emocionado, eu assisti com minha esposa, né? Então, por tudo, né? E a forma, tanto do Divaldo como sua, porque o querido Luciano Clay foi convidado do programa de Divaldo da Mansão do Caminho, né? Divaldo fez uma breve preleção e houve aquele bate-papo, né? Com o público também, né? Luciano, como foi para você esse encontro com Divaldo, né? E com aquela vibração que quem assistir vai sentir a beleza daquele encontro. Meu filho, querido e amado irmão, foi particularmente para a vida de um ex-integrante, como dissemos no programa, da Mocidade Espírita, Joana de Ângeles, único. Foi um momento muito especial, pelo respeito, pela admiração que nutro por Divaldo Pereira Franco. Uma admiração que vem, portanto, desde a nossa iniciação no Espiritismo, porque temos nele uma referência, o exemplo de alguém que não ataca absolutamente ninguém, alguém que vive a mensagem do Evangelho, que não precisa provar absolutamente nada a nenhum de nós, pelo trabalho longevo que vem empreendendo desde a década de 50 na Mansão do Caminho, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, inclusive, presencialmente no ano passado, quando fomos dar um abraço no Divaldo, em face dos 75 anos do seu início de atividade na Oratória Espírita. Então, nós temos um amor e um sentimento de gratidão muito grande por esse homem, que, para mim, traz como grande exemplo também a todos nós espíritas a perseverança. Porque muitos começam no espiritismo, mas muitos desistem, passam por situações de conquistas ou dolorosas, e, às vezes, quando alcança algo, ou quando experimenta uma dor, que recebe aqueles benefícios do momento, se afasta da doutrina. Divaldo não, vem trabalhando efetivamente desde 1947. Então foi um momento único, sabe, meu irmão? Pela emoção de estar diante de Divaldo, nós conhecemos Divaldo pessoalmente em 1987, em agosto, coincidentemente no dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, 29 de agosto de 1987, vemos de perto, sim, dele, fazíamos parte de um grupo musical, isso é algo que nós estamos colocando aqui também, pouca gente sabe, e timidamente, nervosamente, nós fomos nos apresentar antes da palestra dele na Comunhão Espírita Cearense, numa manhã de sábado daquele ano, portanto, do mês de agosto, e nós fomos apresentar um número musical e eu, bigodinho à época, magrinho, nervoso, como os companheiros que estavam conosco, fomos cantar para ele, representantes que éramos da Mocidade Espírita Joana de Ângeles. Aquilo ali impacta, né? Fica indelevelmente na nossa memória. E, portanto, meu querido, foi um momento singular da nossa vida, pelo respeito que temos a Divaldo. Tivemos a honra de ser seu biógrafo, publicamos um livrinho em 2011, na ocasião em face da celebração dos 60 anos da sua primeira visita ao Ceará, fato ocorrido em 1951, né? Então, naquela ocasião, nós lançamos esse livrinho, inclusive vou lhe mandar um exemplar dessa obra, que hoje está esgotada, talvez ainda na internet, ainda haja algum livro que recebeu o título de Recordações de um Apóstolo, né? Porque temos em Divaldo um exemplo apostolar. Porque se aquele homem não é apóstolo, quem será? Né? Pela vida intensa que teve, pelejando permanentemente até hoje, ao quebrado, fisicamente, velhinho, mas aquela paz interior que você percebe vaza pelos seus olhos, exterioriza-se pelo seu sorriso de ternura, sabe? Porque é alguém que colheu no termo da jornada, de uma jornada intensa, longa, mercê da misericórdia infinita de Deus, a palma da vitória. Porque se nós sabemos com os espíritos reveladores que a lei de Deus está na nossa consciência e não em papéis, esse aí está em paz com a consciência, não tem a menor sombra de dúvida. Então, querido, foi um momento assim de muita emoção para esse filho do Ceará, né? Ter tido a oportunidade de participar desse programa com o Divaldo. Luciano,
uma coisa que eu comentei com Ceissa, minha esposa, né? E que eu admiro muito você, meu querido irmão, né? Porque Luciano estava ali com Divaldo, mas eu percebi o tempo inteiro o mesmo Luciano, com a mesma vibração de educação, gentileza, com que trata a mim aqui no programa, mas trata a todos, né? E você brincou com o Divaldo, eu assisto muito aquele programa, Luciano, e eu não vejo os aplausos. Mas você foi tão carinhoso, aquela história da cegonha que cansou, ele ia nascer no Ceará, aí nasceu na Bahia, né? Você notou que o Divaldo riu ali naquela hora com a moça, caiu na risada, e um momento de emoção, não foi só o aplauso. Quando eu olhei, lá estava Divaldo batendo palma também, as palminhas para o meu amigo Luciano Klein, né? Um momento de ternura do Divaldo. Foi muito bonito aquilo, né, Luciano? Memorável, sabe, querido? Eu ter a felicidade de fazer rir quem tantas vezes me fez sorrir nas suas palestras, muito bem-humorado, é algo assim indizível, sabe, querido? É provocar um sorriso no Divaldo, eu nem imaginava, foi algo espontâneo que surgiu do nosso coração, desse sentimento de gratidão, você sabe, porque já estamos juntos, meu querido, há muito tempo, né? Que a gratidão é a palavra da vez da nossa fala, eu sempre destaco isso, sabe? E é esse o sentimento que me invade o coração em relação a Divaldo Franco. Eu não posso deixar de ser grato a um homem desse que só fez o bem, que só faz o bem, que só divulga, para nós, nesses dias tão difíceis, a mensagem da esperança e como a espiritualidade tem sido generosa para conosco, porque, como eu dizia há pouco, querido, nós estamos na terceira década, nem sempre nós paramos para pensar. Nós dois somos do século passado. Aliás, meu time ferroviário foi campeão no século passado, a última vez aqui em Fortaleza. Mas o fato é que nós estamos na terceira década do novo milênio. São 3 decênios e Divaldo Franco ainda está entre nós. Enquanto todos os grandes nomes da história do Espiritismo já partiram, o maior deles no Brasil, do século XX, início do século XXI, foi Chico Xavier, que partiu agora, recentemente, a data também, dia 2 de abril, nós relembramos, do seu nascimento, né? Embora ele tenha desencarnado no dia 30 de junho de 2002, mas, portanto, já lá se vão aí praticamente 21 anos, né, da partida de Chico Xavier. Então, querido, Divaldo ainda está entre nós, mantendo, portanto, essa conexão, esse plug, né, com a espiritualidade maior que nos possibilita enxergar aí a ação da espiritualidade para que nós possamos ter ainda esperança em relação ao futuro do nosso movimento. Divaldo ainda está entre nós, né? O que é algo muito positivo. Então, para mim, realmente foi um momento, repito de novo, único. Luciano, ele citou, inclusive, né? O Luciano, que é um funcionário do Colégio Militar, não é? Agora, Luciano, eu queria encerrar a fala sobre Divaldo, encontro com você, dizendo o seguinte, que eu concordo em gênero, número e grau com Divaldo, né? Luciano, muitos pesquisadores espíritas, né? Você tem um facilitador, que você é um pesquisador espírita e é um historiador de ofício, né? E o querido Divaldo, no programa, né, para todo o Brasil Espírita, afirmou que Luciano Klein é o maior pesquisador vivo do movimento espírita, o que eu concordo em gênero, número e grau. Né? Você, no programa, disse assim a Divaldo, Divaldo, sem querer ferir sua modéstia, né? Então, sem querer ferir a modéstia do Luciano Klein, eu vou mudar já de assunto, né? Para a gente entrar. Luciano, a Páscoa. Eu queria saber, Luciano, né, o que você tem a nos dizer sobre a visão espírita da Páscoa e a importância, né, desse momento da Páscoa, da Semana Santa, para as nossas vidas. Eu sou neto de judeu. Meu avô, que veio de Estrasburgo, antes da Segunda Guerra Mundial, permaneceu judeu até o final da existência. E a Páscoa é uma festa originalmente judaica, que objetiva relembrar
aquele momento da Pessá, ou da passagem, da transição, do cativeiro do povo hebreu, do povo judeu, mais tarde assim chamado, e não nos esqueçamos que Jesus não era cristão, Jesus era judeu, portanto, ele celebrava a Páscoa nos moldes da tradição de seu povo, então objetivava exatamente refletir acerca dessa simbólica passagem da escravidão à libertação, da saída do cativeiro no Egito, onde permaneceu o povo hebreu durante quase 400 anos. Veja bem que 400 anos é quase a história do nosso país, que oficialmente tem 523 anos, no nosso Brasil. Então, um povo que ficou ali com várias gerações que nasceram e desencarnaram no cativeiro, assimilando elementos culturais da civilização egípcia. Então, a libertação sob a condução de Moses, o salvo das águas, ou Moisés, o responsável pela primeira revelação da lei de Deus, o Decálogo Moisés. Então, nós temos essa simbologia original que nos fala dessa transição, que o Espiritismo também, mais tarde, como vamos ver, vai resgatar. Então, a Páscoa, ela é uma festa originalmente hebraica que visa lembrar essa busca do povo pela liberdade, a saída do cativeiro, a célebre passagem pelo Mar Vermelho, ou Mar dos Sargassos, como queira, há muita discussão em torno do que foi essa abertura do Mar Vermelho. Hoje a arqueologia traz novas informações, joga luzes sobre essa questão. E a Páscoa nas atividades cristãs que vai se estabelecer a partir exatamente do episódio do Gólgota, que nós relembramos neste final de semana, hoje, domingo de Páscoa, né, o dia da ressurreição, exatamente o momento em que Jesus vai ser condenado, porque o seu julgamento por Pilatos, a célebre opção que o povo fez para que ele fosse condenado e Barrabás fosse liberto, veja que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? E nesse caso não foi, o povo gritou, liberta Barrabás, e condena Jesus. Então Jesus libertou Barrabás por força das circunstâncias, porque essa condição desse pleito popular se deveu à covardia de Pilatos, que, pressionado pela população, se valeu da tradição pascual do povo hebraico, que permitia, naquele momento em Jerusalém, a libertação de um dos prisioneiros, caso assim o povo decidisse. E, no caso, havia 2 prisioneiros no cárcere de Jerusalém, Pilatos e Jesus, e o desfecho dessa história e os episódios dolorosos da Via Crucis, do Gólgota, assim chamado porque tinha aquele monte, além dos muros de Jerusalém, uma configuração geomorfológica que se assemelhava a de um crânio humano. Esses episódios nós conhecemos e lembramos, sobretudo na última sexta-feira passada. Então, a Páscoa cristã, ela já passa a ter um outro sentido. A celebração desse momento com o povo, a convivência de Jesus com os seus amigos, naqueles instantes derradeiros da sua passagem. A Páscoa cristã se estabelece porque, pela coincidência histórica, Jesus foi crucificado durante as celebrações pascuais, e por isso, inclusive, ele se desloca até Jerusalém como judeu que era para celebrar a Páscoa. E tem esse significado também de passagem, de transformação. E o Espiritismo, veja que as 3 revelações, como nós espíritas entendemos, a primeira, a segunda e a terceira, vão nessa linha da Páscoa, da passagem, de um a outro entendimento a respeito da mesma. O Espiritismo vem também ao encontro das duas, sendo a maior de todas as celebrações aquela de Jesus, mostrar que a Páscoa, ou a Psá, ou a passagem também, tem muito a ver com aquilo que é o escopo do Espiritismo, que não é de provar a reencarnação como uma realidade, a possibilidade da comunicabilidade entre as 2 dimensões existenciais, de nos dar a certeza da imortalidade, não. O grande escopo do Espiritismo, como assevera Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, é de nos propiciar essa reflexão mais detida, que nos permitirá fazer a nossa Páscoa interior, a passagem de um a outro estágio de vida, a mudança de comportamento através do vencimento das nossas defecções morais, do trabalho em nós mesmos, ou seja, reconhece o verdadeiro espírita, é ele quem diz, não por ser uma alma pronta, santa, acabada, não, não, mas pelos esforços permanentes que empreende para vencer as suas más tendências, as nossas más inclinações. Então, nós vamos ter, meu querido, exatamente essa proposta do Espiritismo. Ela é perfeitamente consentânea com a ideia da Páscoa,
da psá, da transformação, da mudança de um ou a outro estágio da vida. Embora nós possamos também entender a psá, a Páscoa, que todos nós passamos, a partir do momento também que chega o termo da nossa jornada, porque nós vamos fazer a nossa Páscoa para uma outra dimensão espiritual. É sempre nesse sentido de migração, de mudança de um a outro estágio. Trabalharmos, como também diz o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, a fim de que possamos, no nosso mundo interior, nos tornarmos pessoas melhores, fazendo morrer em nós o homem velho, símbolo do homem egocêntrico, egoísta por excelência, para fazer brotar o homem novo, símbolo do lídimo, do autêntico, do genuíno, do verdadeiro cristão. Então, são esses os sentidos da Páscoa, a partir de uma passagem pelo Mar Vermelho, a partir de uma migração, mas não deixa de ser a palavra de todas elas, a de transição, a de mudança. Nós temos em Moisés, nós temos com Jesus e nós temos com o Espiritismo sempre esse caminhar no rumo da simbólica Canaã prometida, a terra onde manava leite e mel, podendo entender aí como as regiões espirituais que todos nós um dia almejamos, um dia lograr alcançar. Luciano, você falou que a Páscoa não é para o perfeito, alma acabada e pronta, né? E eu me lembrei, Luciano, e eu queria que você falasse sobre esse momento, que para mim é o momento culminante da Páscoa, né? Porque a figura de Maria de Magdala, que segundo as duas obras lindas, né, Boa Nova e Primícias do Reino do Divaldo, você citou Chico e citou Divaldo, né? Então, esses dois grandes médios, Maria de Magdala era uma ex-meretriz. Eu confio na informação mediúnica, embora respeite a pesquisadores que acham que isso aí foi a igreja e que ela foi a primeira feminista. Acho engraçado que o Paulo de Tarso deu aquele grande salto, né, de um homem velho para o homem novo, né, de seguidor dos cristãos para o apóstolo. Maria querem tirar até isso, esse grande salto que ela deu, né? Mas, meu querido Luciano Clay, para mim é um momento culminante da Páscoa, porque quando ele aparece para Maria de Magdala, é aquele momento emocionante que ela diz simplesmente, né, Rabone, diminutivo de mestre, né, mestrezinho, e Jesus se apresenta ali ressurrecto, né? Então, o que significa essa mensagem do Jesus ressurrecto no encontro com Maria de Magdala? É interessante, Bruno, aproveitando a sua deixa, que todos aqueles grandes personagens, os primórdios, daquela fase do nascedouro da mensagem de Jesus, sobretudo após a Sexta-feira da Paixão, assim tradicionalmente chamada, quando ele retorna ao mundo maior, embora tenha voltado e permanecido com seus amigos, conforme reza a tradição, por mais 40 dias na Terra, mas todos aqueles que vão demonstrar uma demonstração patente de amor à causa da Boa Nova foram pessoas que viveram, como dizíamos há pouco, em resposta à questão anteriormente formulada por você, viveram a sua Páscoa interior, a sua passagem de um a outro estágio de vida, uma mudança de comportamento. Mateus, publicano, a evangelista, Zaqueu, que segundo Dona Ivone do Amaral Pereira é o nosso próprio Bezerra de Menezes, também deixa de ser publicano, um homem que se transforma a partir de uma simples visita que Jesus faz à sua casa. Nós vamos encontrar mesmo Simão Pedro, aquela figura do mundo, o homem, poderíamos até usar a expressão bonachão, fanfarrão daquela época, de um coração imenso, mas um homem que tinha uma psicologia muito semelhante à nossa, meio pendular, ia de um extremo a outro, era capaz de cortar a orelha de Malcos, num momento assim de impetuosidade, mas de repente, como vai acontecer antes do galo cantar 3 vezes, conforme Jesus assim vaticinara, vai, na sua fraqueza humana, como nós, negar Jesus por 3 vezes. Então, nós vamos encontrar Pedro, nós vamos encontrar mais tarde a pessoa que Jesus buscará em plena estrada de Damasco, esbaforido, cheio de ódio no coração para debelar os cristãos, a pessoa que Jesus viu ser o mais indicado para divulgar a sua mensagem, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. E em relação a Maria de Magdala, ou de Migdol, ou Magdalena, que a partir da língua portuguesa ficou conhecido como Maria Madalena, é indiscutivelmente uma das figuras mais importantes do mundo cristão. É uma dessas que fez a sua celebração pascal, interiormente falando.
e amava profundamente Jesus. E é fato que realmente ela, na nossa visão, inclusive a partir de textos apócrifos, eu gosto muito de estudar, Bruno, a história do cristianismo nascente. Maria de Magdala, ela é, indubitavelmente, na opinião deste historiador, uma verdadeira apóstola do cristianismo. E Jesus percebia nela que era uma mulher de grandes conhecimentos para a época, a forma livre como ela vivia, uma mulher que certamente compulsava obras, que vivia em Magdala, e que vai ter um encontro com Jesus na casa de Simão Pedro, no momento de angústia, de perturbação íntima. Ela vislumbra Jesus, há um episódio até muito belo, narrado por Divaldo, e de repente o olhar dele, Jesus, cruza com o dela, Jesus a chama pelo nome, e ela imagina o impacto daquele vibracional energético de Jesus, que provoca o rompimento daqueles grilhões que prendiam aquela alma a um passado de angústia, de dores, de sofrimentos. E a partir dali é que vai surgir, talvez, de todos os discípulos, ao lado de João, não coloco Maria de Nazaré como discípula, porque ela era a mãe dele, mas nós vamos encontrar Maria de Magdala como a figura mais proeminente, que vai permanecer com Jesus, ao contrário usando a expressão de hoje, dos marmanjões, né, dos homens que deram no pé na hora do testemunho, com exceção do garoto João, ela vai ficar ali ao lado de Jesus. E talvez devido a essa fidelidade, devido à sua liderança inata, porque mesmo sendo mulher na sociedade patriarcal, e não nos esqueçamos que Jesus foi o primeiro personagem da história a valorizar as mulheres. Estava cercado de mulheres, quebrou tabus, o episódio da mulher adulta, a companhia sempre prazerosa das irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Então, Jesus estava ali cercado de pessoas que ele identificava, valorizando a mulher samaritana no posto de Sicá, Veronica ou Verônica, a mulher hemorroíça, que vai simplesmente movida por sua fé tocar uma parte do manto de Jesus, e ela sente uma virtude, a energia, o impacto vibracional curador de Jesus, que vai transformar também a sua vida. Aquela mesma mulher que, segundo a tradição, do momento de sofrimento de Jesus, na Via Crucis, vai enxugar seu rosto e ali plasmar uma imagem de Jesus, a chamada Verônica, mais tarde Santa Verônica, pela Igreja canonizada, uma santa extremamente popular no nosso país irmão, Portugal. Então, querido, Jesus optou por aparecer primeiramente a ela, porque tinha de ser para Maria de Magdala. Embora o preconceito, o machismo de muitos, inclusive do próprio Simão Pedro, que tinha na natureza humana dele uma pontinha de ciúme, vou dizer inveja, mas de ciúme, é natural, em relação à atenção que Jesus dava a Maria de Magdala. Quando nós lemos textos antigos, além dos mediúnicos, citados por você, de Chico e de Divaldo, nós vamos perceber nos textos apócrifos exatamente esse carinho que Jesus tinha por Maria de Magdala, por perceber nela uma liderança inata e a grande responsável, de fato, pela divulgação posteriormente. Por isso, Jesus resolveu, por primeiro, aparecer a ela e depois, evidentemente, veio, quando apareceu aos demais, no cenáculo, a comprovação tácita do que ela houvera dito ser verdade. Luciano, querido, aí não é Divaldo, eu falei Divaldo, né? Mas, na verdade, é o grande espírito de Amélia Rodrigues, já. Luciano, você falou essa coisa da passagem. Jesus aparece ressurrecto para Miriam de Magdala. Mas há aquele episódio que ela descobre, né, uma pétala de rosa, quando ela enfia a unha, não sente dor, e ela diz: Meu Deus, vou pagar na carne os erros que na carne eu cometi. E ela termina os dias leprosa, né? E, Luciano, é uma coisa linda, porque eu vou te perguntar isso que você falou na casa de Simão Pedro, né? Mas ali na mesma casa de Simão Pedro acontece de forma inversa, né? Jesus está ali no centro agora e ela é quem chega. Quando ela chega, olha, ela, Rabone, Jesus Maria, muito tu amaste, muito te foi perdoado. Aí essa passagem de Maria, mostrando ela já belíssima, não a beleza do corpo, a beleza moral, né, Luciano? E Jesus vai com ela até a casa do Pai. Essa é a mensagem mesmo da Páscoa, a mensagem maior da ressurreição, da imortalidade, não é, Luciano? Sem sombra de dúvida. Para o mundo cristão, é essa passagem
do mundo material, da dimensão física, ao mundo do espírito, que é o mundo original, de onde viemos e para onde inevitavelmente voltaremos. É a mensagem da imortalidade da alma, que o Espiritismo chancela e comprova. É a mensagem da ressurreição, no entendimento que nós espíritas temos, de um ressurgimento em corpo espiritual no mundo maior, quando deixamos essa carcaça física, o nosso escafandro carnal, para trás e prosseguimos nessa nossa permanente jornada de aperfeiçoamento e de progresso espiritual. Luciano, aí vamos para o nosso querido, né, referencial aqui do programa, Bezerra de Menezes. Luciano, o Bezerra, presidente da FEB, ele valorizava esse período da Páscoa, da Semana Santa, e caso afirmativamente, ele valorizava como, Luciano? Nas duas administrações da FEB, quando ele esteve à frente do movimento espírita brasileiro, conduzindo os destinos do mesmo, uma durante um ano, de 1889, e a segunda e definitiva, porque ele vai desencarnar no exercício da função de presidente da federação, de 3 de agosto de 1895 até o dia 11 de abril de 1900, precisamente nesse interregno, esse intervalo de tempo, o doutor Bezerra de Menezes, ele procurava organizar o movimento, trazer mais gente para a Federação Espírita Brasileira, a fim de assistir às preleções de cunho evangélico e doutrinário, principalmente também a partir de 1895, quando ele empreende um estudo do Livro dos Espíritos para que as pessoas vejam a preocupação do doutor Bezerra de Menezes com aquilo que nós espíritas temos, que o professor Herculano tinha, que Viana de Carvalho tinha em relação à necessidade imperiosa até de nós estudarmos o Espiritismo. Então, o doutor Bezerra propõe para aquelas pessoas que muitas vezes iam à sede da FEB, o que era comum naquela época, era assistirem reuniões mediúnicas. Muitas eram públicas. Muito comum no começo do século passado, final do século XIX. O doutor Bezerra de Menezes, de certa forma, vai tentar disciplinar isso, porque sabia que as pessoas, às vezes, até se acotovelavam para ouvir a opinião do mentor. E ele entendia que o objetivo não era esse. Então, ele vai instituir uma série de reuniões. Começa de estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, e outras tantas mais, e inclusive vai propor que, durante muito tempo, essas datas elas eram enfaticamente celebradas pelo Movimento Espírita Nacional, que a Federação Espírita Brasileira tinha 4 datas especiais a comemorar ao longo do ano. 2 relacionadas a Allan Kardec, que tinha de ser o 3 de outubro, seu nascimento, 1804, e a sua desencarnação, 31 de março de 1869. Então, eram 2 datas destinadas à celebração do início da partida de Allan Kardec. E também o início e a partida de Jesus. Ele celebrava o Natal, 25 de dezembro. Aqui não entramos no mérito da questão da data, se Jesus nasceu em 25, nasceu há 2023 anos, essa questão é de menor importância, e os historiadores hoje sabem que realmente Jesus não nasceu exatamente no ano 1, nasceu provavelmente no ano 4 ou no ano 6 antes do ano 1. Não importa, o que importa é que ele nasceu. E a adaptação que foi feita à data mais tarde, já no processo de institucionalização do cristianismo, no 4º século da era cristã, pós o Edito de Milão de Constantino. Então, nós vamos ter a adaptação do 25 de dezembro. Mas ele celebrava exatamente o nascimento de Jesus, que era uma data para ele particularmente muito tocante, muito comovedora, e também o desfecho do Gólgota, que ele, cremos pela revelação de Dona Ivone do Amaral Pereira, esteve presente, talvez testemunhado, embora os evangelhos não registrem a sua presença, mas ele que conheceu Jesus estava lá. Então tinha, portanto, talvez esse sentimento de grande emoção na celebração àquela época da Sexta-feira da Paixão, que, diferentemente dos nossos dias, para os mais antigos, nossos irmãos católicos, e não nos esqueçamos, mas isso aí foi uma festa adaptada, as festas adaptadas, as celebrações. Qual o problema? Isso faz parte da cultura, uma árvore transplantada da Europa, que é o Espiritismo. Kardec também já percebe isso, ressalta Jesus. Então, naturalmente, essas festas e o significado simbólico das mesmas
trazem para todos nós, se soubermos tirar delas as lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio moral e espiritual. Então, o doutor Bezerra aproveitava, como o povo brasileiro, a Sexta-feira da Paixão no passado, os mais antigos se lembram, hoje está restrita basicamente à sexta-feira, mas era a semana toda. Eu me lembro que minha avó falava, a minha avó casada com meu avô, que era judeu, que nunca a obrigou a ser judia, meu avô tinha essa mente bem aberta, ela me dizia que cobriam as estátuas com panos roxos, né, as estátuas dos santos, segundo a fé católica. As pessoas tinham os seus momentos de reflexões, de orações, em atos de contrição, para tentar se melhorar, e faziam o jejum natural, fosse o jejum da carne, fosse o jejum mental, que é algo importante para toda e qualquer expressão de fé, e nós respeitamos profundamente. Então, o doutor Bezerra também, que vinha de uma tradição católica, claro, né? Ele aproveitava a sexta-feira para tirar as lições, já na perspectiva espírita, daquele momento. E assim sendo, portanto, ele, de fato, meu querido, ele tinha um cuidado muito grande para com essas datas, que até o final da existência ele procurou incentivar ao movimento espírita. Basta folhear as páginas do Reformador, o órgão informativo da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e nós vamos ali colher lições preciosas, né, do Dr. Bezerra de Menezes, nessa fase áurea da divulgação da Boa Nova Espírita em nosso país. Luciano, a pergunta derradeira sobre a data do desencarne de Bezerra, que você citou lá atrás, já. Você escolheu a inauguração do Centro de Memória Viana de Carvalho, dia 12, por ser o aniversário de sua mamãe, e era um dia depois do desencarne de Bezerra, né? Luciano, 11 de abril, essa semana, né? Depois de amanhã, terça-feira, né? 11 de abril. Mas me diga uma coisa, no ano que Bezerra desencarnou, que relação tem essa data do desencarne de Bezerra com a Páscoa? Bruno, essa sua pergunta, meu querido, é interessante e eu estou me lembrando agora, nunca tinha feito essa conexão de uma a outra, não. Mas, como nós dizemos, já é chavão no nosso meio que nada acontece por acaso, e é fato. É interessante porque essas duas datas, por ele tão enfatizadas, elas vão ser exatamente o momento de início e de término do seu sofrimento e da sua libertação. Eu digo isso porque nós fizemos uma live que você chegou até a repetir no Natal do ano passado, que o Dr. Bezerra de Menezes vinha num processo de enfermidade desde agosto de 1899. Foi seu ano derradeiro, assim, à frente da federação, quando ele também conseguiu traduzir a obra Roma e o Evangelho, de Jaime Pellicer, à língua portuguesa, em 1899, com muita dificuldade, e ele já começava a claudicar com algumas dificuldades, já não ia mais com frequência à FEB, o Reformador pontua, alguns jornais já começam a dar notícias do seu estado de saúde, pelo fato de ele ser uma pessoa de nomeada na sociedade fluminense, na sociedade carioca. Então, nós temos aí um afastamento dele. Você vai acompanhando o reformador e começa a dizer que ele está doente, em decorrência de uma série de acidentes vasculares cerebrais que ele vinha tendo, isquêmicos, e aquilo ali foi prostrando, foi tirando a sua mobilidade, e ele não ia mais. Até que, quando chegou a celebração de Natal, dia 25 de dezembro de 1899, ele foi. Surpreendentemente, ele foi. Ele conseguiu fazer uma preleção que, segundo o registro do reformador, aqueles que lá tiveram sentiram como talvez Paulo na estrada de Damasco, como se o céu fosse cindido, rasgado de alto a baixo, e o influxo magnético, tamanho de vibração diferenciada no recinto da FEB, foi percebido por todos, e esse testemunho dos que ali estavam perceberam naquela alocução de Bezerra de Menezes a inevitável vinculação dele com o homenageado do dia, dele com Jesus. Não é à toa que estamos falando dele aqui, decorridos tanto tempo depois da sua partida. Então, ele faz essa preleção e depois, aí sim, vem o golpe da doença mais intenso e ele fica prostrado, literalmente, vai ao catre, ao leito e não consegue mais se levantar até a sua libertação.
que vai se dar, meu bom amigo, olha só que coisa interessante. Pensei nisso agora. Desse intervalo do Natal, do ano anterior, a chegada de Jesus à Terra, e ele, para mostrar que não há coincidência, né, vai partir exatamente na véspera da Sexta-feira da Paixão, numa Semana Santa, quando a população brasileira, pela tradição católica, e repetimos naquela época, a vibração do país se tornava diferenciada, né, pelo respeito que as pessoas tinham às maneiras delas naquela época de celebrar os episódios do Gólgota. Então ele aproveita as vibrações daquele momento e parte numa quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão, na sua singela casinha alugada na rua 24 de Maio, ao número 93, na Estação Sampaio, no Rio de Janeiro, ali nas intermediações do Riachuelo. Ele parte e retorna ao mundo maior, aí sim, para ser recolhido, recebido, não tenha dúvida, porque se ele não foi, quem será? Pelo próprio Jesus. E no dia seguinte já estava liberto, e já há notícias de comunicações dele, do mundo espiritual, no dia seguinte, portanto, na Sexta-feira da Paixão. Então, observemos, do Natal ao Gólgota, foram os instantes derradeiros de Bezerra de Menezes na Terra. A presença derradeira, última, no dia 25 de dezembro, fazendo uma locução diferenciada, impregnando o ambiente onde funcionava a sede da FEB àquela época, até a sua partida, que mobilizou toda a sociedade carioca e fluminense, que foi no dia seguinte, portanto, na Sexta-feira da Paixão. Aí sim, acompanhar, e é interessante que as pessoas, numa Sexta-feira Santa, foram para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, acompanhar o féretro, porque os jornais descrevem, houve toda uma mobilização da sociedade. Então, as pessoas não só estavam reverenciando o homenageado do dia, naquela lembrança dos dolorosos instantes derradeiros de Jesus, mas também, no dia da Sexta-feira Santa, o corpo dele estava sendo levado e homenageado por uma multidão de pessoas ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Luciano, que lembrança fantástica que o fio da meada que você fez, o Natal, Nascimento e a Semana Santa, o período de Bezerra, de desprendimento, né, com a doença e tudo. Mas, Luciano, eu lembrei só um detalhezinho, né? Você citou que o 11 de abril, no ano que o Bezerra desencarna, é na quinta-feira da Semana Santa, né? Ele que foi o Kardec brasileiro, lembrando que aquela quinta-feira da Semana Santa é a quinta-feira onde Jesus vai anunciar a chegada à Terra no futuro do Paracleto, o Consolador prometido, né? Então, Bem lembrado, Bruno. Eu não me lembrava disso. Se me amais, guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vós, por enquanto, ainda não podeis compreender muito bem, e ele virá a seu turno, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito, e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. É fato, o Consolador prometido por Jesus. Eu não havia atentado para esse detalhe, como não havia, inclusive, feito essa conexão, nem no livro, né, do Dr. Bezerra, nesse intervalo de 2, 3 meses, praticamente, antes de partir. Mas é fato, meu querido, e essa mensagem que nos consola, que a ele confortou, um homem que teve uma vida de tantas, aspas, perdas, né, de entes queridos, dos filhos, que, conforme nós já vimos em lives anteriores, conseguiu, com resiliência, de uma forma admirável, pela fé espírita do Consolador, entendendo essa proposta da consolação que o Espiritismo nos dá, com a certeza da imortalidade da alma, e que também foi prometida por Jesus naquele momento de instabilidade emocional dos seus discípulos. E o mais equilibrado deles, João, na nossa opinião, a alma mais refinada que convivia com Jesus, um anjo na terra, mais tarde, como cremos, Francisco de Assis, de volta na Idade Média, é quem foi o interlocutor desse texto que faz parte, portanto, do seu evangelho. foi o único, né, que escreveu, né, Luciano, a O vida único, do Consolador o prometido. único. Luciano, e só brincando, né, o que você falou, o Consolador prometido, que ficará para sempre convosco.
Então ele não vai durar só daqui a 40 anos, não, viu? Vai permanecer. Não, 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 não. Permanecerá ad eterno, né? Então, para sempre, para sempre, para sempre. Esse Consolador veio para nós e Jesus está sempre mandando consoladores, né? Porque nessa promessa feita por Jesus, primeiro, nós nunca lembramos, né? Se me amais, guardar os meus mandamentos, eu vos enviarei um outro consolador. Um outro, porque ele, Jesus, era, é e sempre será também para todos nós, e ficará conosco até a consumação do século, o Consolador por excelência, né? O maior de todos. Bom, e lembrando, juntando as pontas soltas do início do programa agora com o final, né? Esse programa com Luciano Clay sobre o Natal de Jesus, como o Luciano é muito amigo do Divaldo, Luciano enviou para o Divaldo ver, e o Divaldo respondeu, né, de forma muito carinhosa, né, e gostou do programa, a narrativa do Luciano, maravilhosa. Meu amigo Luciano Clay, vou fazer um pedido de público, né? Você disse que vai me mandar a biografia de Divaldo, que eu não tinha, e quando eu vi o programa, eu falei, essa eu não tenho, mas tem outra que eu tenho, Luciano, Viana de Carvalho, Tribuno de Icó, mas eu peço, por favor, me mande as duas, porque eu quero o autógrafo, né? Mando, mando sim. Eu quero autógrafo do Luciano Klein. Depois dessa entrevista com o Divaldo, eu entrei nervoso aqui no programa. Maria, vou entrevistar. Foi Só entrevista, você, rapaz, para me fazer rir. mas só demorou 2 minutos, porque o Luciano Klein acabou de desfazer. Nós já entrou brincando aqui, né? Mas estou brincando, Luciano, mas foi. Eu vou mandar as duas com autógrafo e com o símbolo do meu ferroviário para você do lado, viu? Fixado na página do livro. Vou lhe dizer uma expressão que para muita gente não caiba, para mim cabe. Minha filha, no Dia dos Pais, um pai tímido levantou a mão, a professora perguntou o que significa para você sua filha. E ele disse assim, Luciano, orgulho. Luciano, ele levou uma reprimenda da professora. Orgulho é uma palavra que não devemos usar. Ela não entendeu naquele momento o que significava a palavra orgulho, né? Mas, Luciano, como amigo, eu senti um orgulho danado, eu digo, eu sou amigo desse homem, que homem, Não, esse homem de Deus, esse santo homem, Luciano Clay, meu irmãozão, faça a te prece. amo, meu filho. A prece. Obrigado pelo carinho. Vamos sim. Divino amigo Jesus, aproveitando ainda as vibrações exteriorizadas pelos corações das criaturas humanas na Terra, neste final de semana, que encerra a semana tradicionalmente chamada de Santa, valorizada pela nossa gente, pelo nosso povo brasileiro e por toda a cristandade, e que também nos enseja uma parada sempre necessária em meio às tribulações cotidianas, a fim de que possamos, Senhor, parar um pouco, a fim de mais detidamente refletirmos sobre a tua missão gloriosa junto a nós há 2000 anos. Conforme reza a tradição, dos 33 anos de tua breve passagem no orbe terrestre, na dimensão física, 3 foram suficientes apenas para que provocasse, Senhor, a mais estupenda revolução que a humanidade terrestre já testemunhou em toda a sua história. Não uma revolução baseada no ódio, na busca das conquistas políticas, temporais. Não, não. Mas uma revolução proposta a partir da vivência plena do amor que tu nos apontaste como sendo o único caminho que nos possibilitaria o rompimento desses grilhões que nos prendem ao nosso ontem negativo, a um passado de dores e de sofrimentos que na nossa miopia espiritual, por certo, perpetramos contra os nossos irmãos do caminho. Por isso te pedimos sempre, bondoso amigo, que a despeito
das nossas imperfeições morais, a despeito da nossa teimosia ao longo das idades, dos séculos, porque passamos em várias experiências corpóreas, que possamos mesmo assim, Senhor, contar com a tua presença sempre generosa, terna, amorosa, se não diretamente, indiretamente, através de benfeitores espirituais, desses amigos zelosos, pacientes, que nos tutelam os passos, auxiliando-nos nos momentos de dores, de sofrimentos, para que possamos intimamente também fazermos a nossa transição pascual de um a outro estágio de vida. Abençoa, Senhor, toda a tua humanidade. De maneira especial, abençoa, Senhor, o nosso país. Esse país que tem a missão precípua de conduzir a essência pujante da tua mensagem, fazendo-a resplandecer para toda a humanidade terrestre. E assim sendo, compreendermos que tu foste, és e sempre será o nosso Rabboni, como quando apareceste a Maria de Magdala após abandonar e deixar a tumba vazia. Sê conosco, mestre querido, agora, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, eu queria dedicar esse programa na Páscoa, no domingo de Páscoa, a você, minha mamãe, que se encontra ressurrecta na vida espiritual. Mamãe, te amo. Esse mês de abril, que é o ano de 80 anos do teu nascimento, não te esqueço, mamãe. Você mora aqui para sempre no meu coração. E próximo domingo, às 20 horas, estarei aqui com Luciano Clay, meu querido amigo. A diferença de mim para Luciano Clay, eu consegui, por modo da misericórdia divina, entrevistar Divaldo. Luciano foi entrevistado por Divaldo, mas é o meu amigo Lu. Meu amigo Lu, um abraço. Até semana que vem, Luciano. Tamo junto. Tchau, querido. Te amo, meu irmão. Um abraço grande. Tchau, tchau.